tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live da reunião da terceira idade da Congregação da Redenção. Passo a palavra à devocionista Nelly para a devoção. A devoção para o dia de hoje está em Isaías 41, versículo 13. Não temas que eu te ajudo. Eu, Senhor teu Deus, te pego pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Todos nós precisamos de uma mão que nos abençoe. Precisamos de uma mão forte que nos ajude nos momentos difíceis da vida. Precisamos de uma mão que nos socorra em momentos de fraqueza e de angústia. Precisamos de uma mão que nos console quando nós sentimos tristes e abatidos. Sim, precisamos de uma mão que nos segure para que não afundemos em nossos pecados e para que Satanás não tenha poder algum sobre nós. E esta mão existe. É uma mão que nos pode suster diante de todas as situações difíceis da vida. É a mão que foi cravada na cruz do Calvário que verteu sangue. E é o sangue que nos limpa de todos os pecados e males da vida. A mão de Deus é poderosa. É a mão que pode libertar o homem das mais difíceis situações que ele vive. O povo de Israel, por exemplo, viveu essa experiência. E a Bíblia registra o episódio em que o povo de Deus foi levado como escravo pelos babilônios. E lá na Babilônia sofreram muito. Não tinham mais liberdade, sofriam maus tratos, não tinham mais esperança. Não havia ninguém que lhe estendesse a mão. Até que Deus disse, não temas que eu te ajudo. Ainda hoje, movido pelo mesmo amor de outrora, Jesus estende as suas mãos ensanguentadas e convida a todos que venham a Ele dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é maravilhoso você ter esse convite? Cristo quer tomar você hoje pela sua mão e quer lhe conduzir hoje e sempre. E do mesmo modo, Ele quer bater a porta de todos os corações, docilmente chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não é maravilhoso ter esse convite de Jesus? Não permaneça indiferente à voz do Salvador. Lance-se aos braços acolhedor de Jesus, pois porque são deles as palavras. Não lançarei fora os que virem a mim. Ele não o rejeitará, pois o que vem a ele, de modo nenhum o lançará fora. João 6:37. Oração. Senhor Deus Pai amoroso, nós te agradecemos muito pela salvação que temos através da fé em Jesus Cristo. Reconhecemos que somos pecadores e por isso te agradecemos pelo perdão dos pecados que tu nos dá por graça. Também te agradecemos porque tu enviaste o teu Espírito Santo, que ele nos fortalece e anima e nos consola e nos guarda firme na fé em ti. Agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra entre nós. Senhor, te agradecemos porque tu nos criaste e nos sustenta em todas nossas necessidades, corporais e espirituais. Te agradecemos pela nossa igreja, pela nossa congregação, pelos irmãos na fé. Te agradecemos pela vida, pela família. Te agradecemos pelas pessoas que tu colocaste em nossas vidas. Familiares, amigos, vizinhos e colegas. Te agradecemos por toda a proteção e livramento. Te agradecemos porque temos a Ti como nosso Deus. Amém. Agradeço a devocionista pela devoção e passo a palavra ao pastor para o seu estudo. Querido povo de Deus, querido grupo da terceira idade de nossa Congregação da Redenção aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul,
Também vocês, amigos e amigas que estão nos acompanhando esta reunião do grupo da terceira idade, aqui pela internet, vocês de perto, de longe. É uma alegria, uma satisfação estar com todos vocês nesta tarde. Nós queremos hoje meditar na nossa reunião sobre o tema velho ou idoso. Isto faz diferença? É uma pergunta que nós queremos refletir um pouco à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o Senhor tem para nos trazer através de princípios bíblicos. Para iniciarmos o nosso momento, gostaria de convidá-los a nós nos dirigirmos a Deus em uma breve oração. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Pai, independente do momento da vida em que estejamos vivendo, a Tua promessa de estar ao nosso lado, ela é verdadeira e concreta. Em Jesus Cristo, Teu Filho, Tu demonstraste que virias para fazer parte de nossa vida de uma forma plena e abundante. Por isso podemos crer com toda certeza que a Tua companhia é frequente, Tua companhia é constante. E na medida em que desfrutamos desta companhia, podemos ter a tranquilidade de seguir vivendo a nossa vida, porque Tu estás acompanhando-a e colocando-te ao nosso lado. Em especial, queremos agradecer-te por esta rica oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Envia-nos o Teu Santo Espírito, para que tenhamos hoje uma reunião proveitosa, um estudo edificante, e à luz da Tua palavra possamos sair deste momento fortalecidos. Tudo isto, Senhor, nós te rogamos em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos amigos. Alguns dias atrás eu vi na internet uma imagem que me chamou muita atenção. Era uma imagem de um automóvel Fusca. E junto com o Fusca estava escrito: depois de certa idade, somos igual ao Fusca. O que vale é o estado de conservação e não o ano de fabricação. Confesso que quando eu vi esta frase, no primeiro momento, até fiquei bastante, digamos assim, alegre, né? Achei engraçado o momento, a frase, né? Até ri da frase. Mas depois eu fiquei pensando comigo, será que esse princípio ele se aplica na vida humana? Talvez dentro de uma justificativa, digamos assim, mais humana mesmo, né? Talvez no mundo que nós vivemos, nesta sociedade que preza tanto pelas aparências, de repente esta frase talvez até faça sentido, né? Afinal de contas, podem existir pessoas com 50, 60 anos e que estejam com a saúde tão debilitada e muito mais fraca do que uma pessoa de 80, 90 anos. Realmente isso é possível. Às vezes até na aparência física nos deparamos com surpresas nesse sentido. Mas será que este princípio ele se aplica e ele é suficiente para descrever a vida humana? Para descrever o ser humano? Bom, quero convidá-los a nós olharmos alguns textos bíblicos que falam um pouco da maneira como Deus vê o ser humano e do seu cuidado conosco. Nós encontramos, podemos dizer assim, alguns princípios básicos que Deus destaca, que nós percebemos ao longo da Escritura. Por exemplo, o princípio da honestidade, algo muito prezado por Deus. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, escreveu lá no capítulo 16, versículo 31, os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Vejam, Salomão não está dizendo aqui que pessoas honestas viverão longa vida, ou que pessoas desonestas não chegarão a ter cabelos brancos, morrerão jovens. O que Salomão, de certa maneira, está destacando aqui é que quem vive uma vida reta, justa,
honesta, carregará junto com seus cabelos brancos muitas lembranças boas de sua honestidade e da vida correta que levaram. Quem de nós não quer ter boas lembranças no futuro? Quem procura viver a vida de forma correta e de acordo com a vontade de seu Senhor, o nosso Deus, pode guardar estas memórias no coração. Um outro princípio que também está na Escritura Sagrada é o princípio da providência. Lá no texto do Salmo 37, nós encontramos uma palavra que faz uma separação entre os maus e os bons. Como é a vida de quem vive à base da maldade e da bondade. E no versículo 25 do Salmo 37 está escrito assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Vejam, está aqui este princípio da providência nos trazendo a realidade de que Deus não desampara seus filhos. Ele encontra caminhos para prover aquilo que está faltando, aquilo que é necessário. Ele, inclusive, motiva pessoas a irem ao encontro de quem está passando por dificuldades. Aqui lembramos da nossa tarefa como cristãos, como igreja, de estender a mão aos necessitados. Deus é um Deus de providência e este princípio é real na sua existência. Um outro princípio é o princípio da sabedoria. Lá no Salmo de número 90, nós encontramos um texto que foi escrito para destacar a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano, ou seja, a vida curta do ser humano. E dentro daquele salmo, nós encontramos, lá no versículo 12, as seguintes palavras, uma verdade e uma oração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como é importante ter sabedoria para lidar com as diferentes situações da vida, não é verdade? Como é importante acumularmos quilômetros de sabedoria para poder percorrer a longa estrada da vida, que vai requerer de nós decisões, que vai requerer de nós escolhas. Apoiar-se no Deus do qual vem a sabedoria é a melhor das decisões, principalmente para poder colher esta sabedoria e usufruir dela na idade avançada. Um outro princípio que também está na Escritura é o princípio da longevidade, uma vida longa. Lá nós encontramos um salmo conhecidíssimo, um salmo que fala da sombra do Altíssimo, o que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. E lá nós encontramos as palavras que estão assim escritas: eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Os anjos de Deus são enviados por Ele para nos cuidar, nos ajudar a ter uma vida melhor aproveitada, uma vida longa, dentro daquilo que Ele planejou. Um outro princípio também é o princípio da produção dos bons frutos. Isso nós encontramos no Salmo 92, lá especificamente no versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Que coisa linda é vermos uma planta viçosa, uma planta cheia de seiva, cheia de verdor, folhas tenras, um verde vivo. Assim também são aqueles que confiam no Senhor. Também na sua velhice desfrutarão desta fartura, desta seiva, deste verde resplandecente. Não é à toa que este Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus. Também, na melhor idade, na terceira idade, na velhice, podemos expressar esta gratidão.
Também podemos lembrar na Escritura Sagrada do princípio do amparo. Sim, lá no texto de Isaías, capítulo 46, versículo 4, nós encontramos palavras de nosso Deus que se contrapõem à idolatria do povo de Israel. Povo que, por estar sendo, em sua parte, prisioneiros do exército babilônico, passaram a adorar os falsos deuses dos babilônios. E Deus, sabendo desta tentação, enfatiza o seu cuidado, enfatiza o amparo que quer oferecer. E ele diz então em Isaías 46, 4, até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Vejam, o princípio de amparo de um Deus que não somente cria a vida, mas que a mantém, que a coloca em suas mãos e que a mantém em pé. O princípio de nossa identidade, consequentemente, é algo que se destaca no texto bíblico. Temos um Pai que nos ama. E por isso vivemos pela fé, como diz o apóstolo Paulo. E vivemos conforme o amparo e cuidado de Deus. E Paulo, ao falar do viver pela fé, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Vejam, Paulo aqui está falando da fé em Cristo. Esta fé nos mantém jovens, independente da idade. Se o mundo, se a sociedade prezam tanto pela aparência, Deus nos vê através da fé. E Deus nos olha com amor. Deus nos abraça e mesmo que o nosso exterior vá envelhecendo, dia após dia pela fé em Jesus, Ele renova nosso espírito. Para finalizar, o último versículo citado, ele traz consigo o princípio da salvação. As mãos de Deus curam o ser humano do seu maior problema, da sua maior doença, o pecado. E Jó, lá no capítulo 5, versículo 26, traz as seguintes palavras: em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. A promessa feita ao ser humano, a promessa feita a Jó, é uma promessa que se estende a nós também. Seremos colhidos da vida terrena no tempo certo, o tempo correto. Não o tempo que nós estabelecemos, mas o tempo de Deus, que segundo sua providência e cuidado é oportuno e proveitoso para nós. Como estamos usando esse tempo? Como o temos aproveitado? É uma pergunta importante para refletirmos, para meditarmos. Mas vamos voltar ao tema deste estudo, velho ou idoso. Isto faz diferença? No livro O Velho Semeador, o autor Edson Meyer, ele traz uma série de reflexões a respeito da terceira idade. E numa das suas reflexões ele traz o seguinte título: velho ou idoso? E eu queria compartilhar com vocês um trechinho do que ele escreveu. Diz assim o autor: o que combina com velho é jovem. O que combina com idoso é bebê. O que combina com velho é teimosia e autonomia. O que combina com idoso é firula e fila especial. O que combina com velho é careca, barbeiro e dentadura. O que combina com idoso é implante, cabeleireiro e fina educação. O que combina com velho é xixi no mato. O que combina com idoso é cuidador e cheiro bom.
O velho acorda à noite e incomoda. O idoso dorme a noite toda na sua cama cheirando talco pom-pom. O velho adora a seguridade social, posto de saúde e atendimento no SUS. O idoso também. Esta pequena reflexão, esta pequena palavra trazida pelo autor, em resumo, nos traz a realidade de que, sendo velho ou idoso, para Deus não há diferença. Deus olha para nós mesmo com nossas manias. Se aos olhos do mundo essas diferenças levantadas pelo autor, elas saltam aos olhos de Deus, elas são indiferentes. Deus nos ama por igual. Deus nos abraçou em seu Filho Jesus Cristo, mostrando o maior de todos os princípios, o princípio do amor. E é vivendo neste amor que vivemos esta fase da vida, que traz os seus desafios, mas que também nos lembra das bênçãos de Deus derramadas ao longo da nossa existência. Bênçãos que são lembradas, bênçãos que são choradas, bênçãos que nos trazem um quê de nostalgia, mas que, acima de tudo, lembram a presença do Senhor ao nosso lado, como filhos amados do querido Pai. Edson Meyer ainda finaliza esta reflexão um pouquinho mais adiante, dizendo assim: velho é um jovem que vingou, que deu certo, cresceu e amadureceu. É isto o que eu sou. Que nós possamos lembrar das bênçãos de Deus. Que possamos lembrar que as coisas que deram certo somente foram possíveis porque Ele conduziu. Que possamos lembrar que o nosso crescimento veio, em última análise, do seu cuidado e amparo ao longo da vida. Que possamos lembrar que o amadurecimento que desfrutamos somente foi possível por causa da sabedoria que Ele tem e por causa da sabedoria que Ele nos entregou através de sua santa vontade revelada na Escritura Sagrada. Que assim seja. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Agradeço ao pastor pelo estudo e passo a palavra à secretária para a leitura da ata da reunião anterior. Ata número 05. No dia 20 de julho de 2021, teve início mais uma reunião em forma de live do Grupo da Terceira Idade da Congregação da Redenção, com início às 15 horas. A presidente Selmira Dravans chamou a todos bem-vindos e convidou a Maria Helena Vargas para fazer a devoção,
com o título O Amor Muda o Olhar, retirada de um devocionário. Logo após, a dona Helga Ville entoou o hino Guia-nos Jesus com sua gaita de boca. A presidente agradeceu ao devocionista e passou a palavra ao estagiário Guilherme Rain para fazer o estudo e meditar sobre a criação do ser humano em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. João 13,16 em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Em Filipenses 1:19-23, porque estou certo de que por isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A presidente agradeceu o pastor estagiário e solicitou a secretária Iris Govert para ler a ata da reunião anterior. A presidente agradeceu a secretária e pediu ao pastor Valdir Lopes Júnior para fazer a oração final e o Pai Nosso. Secretária Iris Govert. Agradeço a secretária pela leitura da ata e passo a palavra ao pastor para o encerramento dessa live. Bom é estar na presença do Senhor e estudar a sua palavra. E também, melhor ainda, é aproveitar este momento para falar com Deus, falar com Ele em oração. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez tivemos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de meditar nela, de meditar nos Teus ensinamentos, a fim de crescermos espiritualmente, aumentar a nossa fé em Ti. Dá-nos, Senhor Deus, a companhia do Teu Espírito Santo para que sempre de novo possamos nos fortalecer na fé em Ti e se apegar à obra de Jesus, que é o nosso Salvador. E que em todos os momentos Tu estejas ao nosso lado, querido Pai. E que sempre de novo possamos testemunhar a Tua palavra com os nossos irmãos. Ainda passamos por um momento muito difícil e por isso Te pedimos que Tu nos guarde, que Tu nos proteja, que Tu nos abençoe, que Tu nos ampare e principalmente que a Tua palavra continue a nos consolar. Porque a Tua palavra é consolo e esperança para todos nós. Cuida, Senhor Deus, e mantém-nos fortalecidos neste grupo que continua a estudar a Tua palavra, mesmo de forma online, com as nossas reuniões, e que assim, Senhor Deus, quando tudo estiver melhor, possamos voltar a nos reunir e também louvar e engrandecer o Teu nome juntos. Continua a nos dar uma semana abençoada. Também nos proteja nos momentos em que estamos vulneráveis. E que sempre de novo possamos voltar os nossos olhos para Ti, que és o nosso Salvador. E assim também oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vou cansado repousar.